Ele disse aquilo como quem comenta o clima, como quem pede para passar o sal na mesa, sem emoção, sem hesitação, sem sequer me olhar como um ser humano. Você vai apodrecer aqui. Só sai daqui morto. A frase caiu entre nós como uma porta batendo, como um fim que ele já tinha decidido muito antes de pronunciar. E então, com a mesma naturalidade com que alguém encerra uma ligação, ele pegou meu celular da minha mão, olhou a tela por meio segundo e o arremessou contra a parede da cabana com tanta força que a capa voou em duas partes, a bateria deslizou pelo chão e a tela rachou como gelo se quebrando. Ele respirou fundo e por um instante achei que diria algo, qualquer coisa, uma justificativa, um insulto, um arrependimento. Mas não. Apenas segurou o trinco da porta, empurrou meu ombro com firmeza e me jogou para dentro. Eu tropecei no chão de madeira antiga, o cheiro de poeira e mofo subiu como uma onda, e antes que eu pudesse recuperar o equilíbrio, ouvi o estalo da tranca, depois o rangido das madeiras se ajustando ao peso da porta. E silêncio. Um silêncio tão pesado que quase dava para sentir entre os dentes. Do lado de fora, passos, risos abafados. A voz da esposa dele dizendo que precisava acelerar, que o Uber estava chegando, que a mãe dela já estava reclamando do atraso. Ele respondeu algo que não entendi, talvez porque eu ainda tentava aceitar que aquilo estava acontecendo comigo, com o homem que criou aquele garoto, que pagou escola, médico, uniforme de futebol, que trabalhou 3 turnos quando a mãe dele morreu para não deixar faltar nada. E ainda assim, ali estava eu, trancado como um animal velho que já não serve para nada, deixado para morrer numa cabana que eu mesmo construí 30 anos atrás, quando a vida ainda parecia que ia dar certo. Ouvi o carro ligar, ouvi o portão eletrônico abrir, ouvi a voz da sogra dele reclamando de calor, de pressa, de algo que eu não consegui distinguir. E então o motor se afastou pela estrada de terra, e aos poucos tudo voltou a ficar quieto, tão quieto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo dentro do peito, não rápido, não em pânico, mas num ritmo firme, como se dissesse: não acabou. A fome não veio primeiro, nem a sede. O que veio primeiro foi a compreensão de que aquilo não era um impulso, não foi feito no calor de uma discussão, não foi fruto de raiva instantânea. Aquilo tinha sido planejado. Ele tinha desligado a energia da cabana 2 dias antes, dizendo que era por segurança. Tinha levado o galão de água dizendo que ia repor depois. Tinha recolhido minhas ferramentas, dizendo que precisava arrumar o barracão. Pequenos detalhes que na hora pareceram banais, mas que naquele instante faziam sentido demais. Ele queria que parecesse um acidente, uma fatalidade, talvez até algo que ele lamentaria publicamente, dizendo que meu velho pai às vezes esquecia de beber água, às vezes trancava a porta por dentro. E todos acreditariam porque ninguém imagina que um filho é capaz de abandonar o próprio pai para morrer de fome e sede numa cabana isolada. O calor dentro da cabana começou a subir. A janela pequena tinha as grades que eu instalei décadas atrás, por medo de invasores quando morávamos mais afastados. Ironia. Eu mesmo construí minha prisão. Sentei no canto onde a luz atravessava uma fresta da parede, tentando encontrar algum ponto que pudesse ser usado para fugir. Mas não havia nada. As madeiras estavam velhas, mas ainda firmes. O cadeado novo, comprado por ele há 2 semanas, brilhava pelo buraco da fechadura. A porta tinha sido reforçada quando ainda tínhamos cachorro. De repente senti uma tontura leve, aquela vertigem de quem não tem água suficiente no corpo. Não era física, era emocional. Era a sensação de perceber que o próprio sangue te olha e não te vê mais como família. E mesmo assim, no meio daquela dor, algo dentro de mim não quebrou. Não sei se era teimosia ou uma espécie de calma antiga, uma voz que sempre me acompanhou quando a vida ficava difícil. A mesma voz que me sustentou quando perdi minha esposa,
quando quase perdi minha casa, quando achei que nunca mais seria necessário para ninguém. Levantei devagar, respirando fundo, e comecei a andar de um lado para o outro, tateando as paredes, lembrando cada centímetro daquela cabana, cada reparo que fiz, cada tábua que preguei, cada detalhe que o meu filho nunca percebeu, porque ele nunca se importou em olhar com atenção para nada que não fosse conveniente para ele. Foi aí que senti algo diferente debaixo do tapete velho que ficava perto da cama. Um som oco, fundo, como se a madeira debaixo não fosse madeira ou não fosse apenas madeira. Ajoelhei, puxei o tapete com força e o pó se levantou como fumaça antiga. Passei a mão pela tábua deformada e senti o recorte quadrado que eu mesmo fizera há muito, muito tempo. A porta do alçapão, a entrada do porão. Um porão que eu lembrava, mas que meu filho jamais soube que existia, porque ele nunca se interessou, porque nunca perguntou, porque nunca quis saber nada sobre o que veio antes dele. E naquele instante, naquele exato segundo, eu entendi que eu não estava trancado. Eu estava escondido. E quem estava realmente preso era ele. Preso à própria arrogância, preso à própria ignorância, preso à confiança cega de que eu era fraco demais para reagir. Olhei para a porta, para o celular quebrado no chão, para a luz que entrava pela fresta, e pela primeira vez, desde que ele saiu, eu senti algo parecido com alívio. Não porque eu estava salvo, mas porque eu sabia, com a mesma certeza com que conheço a palma da minha mão, que aquilo ainda estava longe de terminar, e que ele mal fazia ideia do que tinha acabado de começar. O silêncio dentro da cabana não era apenas ausência de som, era como um peso que se espalhava pelo peito, um tipo de quietude que parecia ter vida própria. Eu fiquei sentado por longos minutos, talvez horas, observando a luz mudar de posição na parede, tentando organizar os pensamentos, tentando entender quando exatamente meu filho deixou de ser meu filho. Porque a violência dele não tinha começado naquele dia. Era como se cada gesto, cada esquiva, cada frase dita com desatenção tivesse sido uma pequena pedra empurrada ladeira abaixo até virar essa avalanche. E eu ali, respirando devagar, ouvindo o ranger suave da madeira se contraindo ao calor da tarde, percebia que, ironicamente, eu estava mais calmo, trancado e sem água do que estive nos últimos anos dentro da minha própria casa, pisando em ovos para não provocar suas irritações silenciosas, suas mágoas sem causa, sua forma de me tratar como um fardo que ele carregava com vergonha. Mas naquela cabana, naquele silêncio, algo começou a mudar. Não em mim, mas no próprio destino daquela história. Porque enquanto eu permanecia imóvel, observando o ar pesado, meu filho já começava a sentir um desconforto que ele não entenderia de imediato, mas que logo se tornaria uma fissura no orgulho dele. Eu lembro de ouvir o barulho de um pássaro batendo as asas do lado de fora, o que me fez perceber que o dia estava avançando. A sede começou a apertar a garganta, aquele arranhado seco que denuncia a falta de água muito antes de o corpo desistir. Mordi o lábio, respirei fundo e me levantei devagar para caminhar até o tapete que eu havia puxado segundos antes. O alçapão estava ali, discreto, quase imperceptível, a madeira ainda firme apesar dos anos. Coloquei as mãos no recorte e tentei puxar. Primeiro não cedeu, então coloquei mais força, sentindo o ombro protestar, os músculos reclamarem da falta de preparo. Mas continuei insistindo, até ouvir um estalo discreto, um suspiro da madeira cedendo à insistência. Levantei a tampa lentamente, como se estivesse abrindo a porta de um passado que eu insistia em esquecer. O cheiro de terra fria subiu como uma onda, misturado com poeira antiga, e a escuridão lá embaixo parecia viva. A sensação, no entanto, não era de medo. Era de memória.
Aquele porão tinha sido construído por mim muitos anos antes, numa época em que a cabana era meu refúgio para pensar, para guardar ferramentas, documentos, coisas que eu não queria deixar à vista. Depois que minha esposa morreu, eu quase nunca ia lá, mas nunca esqueci do lugar. E mais importante, nunca falei dele ao meu filho. Não por desconfiança, mas porque ele nunca se interessou por nada que eu construí que não pudesse lhe render algum benefício imediato. E isso naquele dia, naquele exato momento, tornou-se meu primeiro fio solto, minha primeira saída invisível aos olhos dele. Ainda assim, antes de descer, sentei ao lado do buraco e observei a porta da cabana. A luz atravessando as frestas, a imobilidade de tudo. Foi então que o segundo detalhe me atingiu. Eu comecei a perceber que, do lado de fora, o silêncio também era estranho. Não o silêncio da natureza, mas a sensação de que algo no plano dele não estava se sustentando como ele imaginava. Meu filho sempre foi ansioso, sempre precisou do controle, sempre quis ter certeza de que ninguém o contrariaria. E ao me trancar ali, quebrar meu celular e sair fugido para o cruzeiro, ele imaginou que a sensação de poder o acompanharia até o mar aberto. Mas eu o conheço como ninguém. Ele não sabe silenciar a própria culpa. Ele não sabe conviver com a ideia de que algo pode sair do eixo que ele mesmo apertou. E eu percebia no fundo da minha mente que naquele exato instante, enquanto eu respirava o ar mofado da cabana, ele já devia estar repetindo mentalmente a cena do trancamento, talvez repassando o momento em que quebrou meu celular, talvez repetindo a frase que disse com tanta frieza para tentar se convencer de que aquilo era necessário. Mas a culpa é um animal teimoso. Sempre volta para morder. E eu sabia que cedo ou tarde ele começaria a sentir essa mordida. A escuridão do porão me chamava, mas antes de descer, fiquei escutando o vento. Era um vento quente, que fazia as folhas baterem umas nas outras, mas não trazia nenhum barulho de carro voltando, nenhum passo vindo pelo caminho de terra, nenhum sinal de que ele teria coragem de retornar para ver se eu estava vivo. Essa ausência de retorno dizia mais sobre ele do que qualquer insulto. Ele precisava se afastar do local da culpa, precisava da distração do navio, dos drinks, da música alta, da esposa sorrindo para as câmeras do celular dela, da sogra falando alto sobre merecer descanso. Ele precisava se cercar de barulho porque não é capaz de conviver com o próprio silêncio. E isso, mais do que tudo, era a primeira rachadura no plano dele. Eu estava preso fisicamente, mas ele estava preso na própria consciência, e ninguém foge de si mesmo, nem no mar aberto. A dor no estômago começou a me lembrar que o tempo estava contra mim. Desci a escada estreita do porão com cautela, cada degrau rangendo como se protestasse. A escuridão era quase total, mas meus olhos foram se acostumando aos poucos. Encontrei a velha lanterna pendurada num gancho e, para minha surpresa, ainda havia baterias dentro. O feixe de luz fraco revelou caixas empilhadas, ferramentas, um balde de metal. O velho gerador portátil que eu comprara anos antes, quando houve um apagão na região. O gerador. Lembrei de ter guardado gasolina num galão na época e o encontrei atrás de uma prateleira. Se ele ainda funcionasse, eu teria energia. E com energia, eu teria possibilidade de comunicação. Não havia celular, mas havia outras coisas guardadas, coisas que ele não sabia, coisas que poderiam mudar tudo. Enquanto explorava o porão, a lanterna iluminou um canto onde um velho rádio transmissor repousava coberto por poeira e teias de aranha. Eu havia esquecido completamente daquela relíquia. Meu pai usava um igual para falar com caminhoneiros quando éramos crianças. Ele me ensinou a mexer, ensinou que, mesmo sem telefone, sempre havia uma forma de enviar uma mensagem para alguém que estivesse ouvindo. Ali, diante daquele rádio antigo, percebi algo importante. Eu não ia morrer naquela cabana. Pelo contrário, eu ia sair dali vivo.
Mas meu filho não sairia ileso. O silêncio no porão era tão profundo quanto o da cabana, mas tinha outro sabor. Não era silêncio de abandono, era silêncio de preparação. O tipo de quietude que antecede um movimento importante. Peguei o gerador, limpei o pó com a mão e puxei a corda para testar. Nada na primeira tentativa. Nada na segunda. Mas na terceira, ouvi um ronco baixo, teimoso, como se a máquina, assim como eu, ainda não estivesse pronta para desistir. O som preencheu o porão, ecoou nas paredes. E naquele ruído seco, eu senti pela primeira vez desde o trancamento uma coisa parecida com controle. Pequena, quase imperceptível, mas ali. Enquanto a máquina estabilizava, sentei no degrau da escada com a lanterna apoiada no joelho e por um segundo me permiti pensar nele. Imaginei meu filho no navio, rindo forçado, sorrindo para máscaras, bebendo algo que não gostava, tentando parecer relaxado enquanto revisava mentalmente o crime que cometera. Porque era um crime, e ele sabia disso, e a culpa já estava irritando sua mente como um inseto preso atrás da orelha. Não porque se importasse comigo, mas porque a ideia de eu ainda estar vivo significava risco para ele. E uma coisa eu sempre soube: meu filho teme consequências mais do que ama qualquer pessoa, especialmente eu. Levantei, desliguei o gerador para economizar combustível e voltei para a cabana lentamente, sentindo o peso da sede aumentar, mas também sentindo um tipo de certeza crescer no peito. Ele havia me deixado ali achando que eu não tinha saída, achando que eu morreria em poucos dias e que ninguém perguntaria por mim. Mas ele esqueceu do porão. E esqueceu de algo ainda mais importante. Ele esqueceu de quem eu era antes de ser pai dele. Ele esqueceu que me tornei pai justamente por ser alguém que sabia sobreviver ao mundo antes de criar o dele. Ao fechar o alçapão, percebi que algo havia mudado na luz. O sol já estava se pondo, e as sombras alongadas entravam pela fresta da porta. A dor de cabeça começava a apertar, a boca seca, a garganta ardendo. A noite seria longa. Mas enquanto encostava as costas na parede e fechava os olhos por um instante, uma certeza silenciosa ocupou meu peito. Naquele exato momento, no deck iluminado de um navio lotado, algo dentro dele já estava começando a ruir. A culpa já estava coçando por dentro. Talvez ele já tivesse discutido com a esposa. Talvez a sogra já tivesse notado seu nervosismo. Talvez, quem sabe, ele já estivesse pensando no que faria quando voltasse. Mas nada disso mudaria o que estava prestes a acontecer. Porque aquele silêncio absoluto dentro da cabana não era a minha morte. Era o começo da queda dele. Desci pela segunda vez naquela escuridão como quem retorna a um lugar que sempre soube que existia, mas que evitou por anos, não por medo, mas porque o passado tem um jeito estranho de esconder versões nossas que achamos que nunca mais precisaremos. O ar frio subia das paredes de terra prensada, misturado ao cheiro de madeira antiga, e a lanterna, embora fraca, parecia suficiente para revelar peças de uma vida que eu mesmo havia enterrado ali. O silêncio lá embaixo era diferente do silêncio da cabana. Era mais denso, mais cheio, como se cada objeto guardasse histórias que por algum motivo teriam que acordar novamente. Eu sentia o corpo fraquejando com a sede, o estômago colado nas costas, o leve tremor nos dedos, mas a mente estava mais desperta do que estivera nos últimos anos. Era impressionante como a iminência da morte, quando confrontada de frente, podia reviver partes nossas que julgávamos extintas. Cada passo que dava naquele porão era acompanhado por memórias que eu havia trancado não com cadeado, mas com esquecimento voluntário. A lanterna iluminou primeiro uma caixa de madeira com marcas de cupim, depois um banco velho, depois o gerador desligado, silencioso como uma promessa adiada. Mas não era nada disso que me chamava. Era o canto esquerdo, onde eu lembrava de ter escondido algo que, na época, parecia apenas uma medida de segurança.
Hoje, poderia ser a diferença entre viver e desaparecer como ele pretendia. Ajoelhei no chão de terra batida e comecei a empurrar uma estante baixa que rangia de forma aguda. Por trás dela, havia um pequeno armário embutido que eu havia feito quando meu pai morreu. Ele sempre dizia que um homem deveria ter um lugar onde guardar aquilo que ninguém precisava saber, não porque fosse ilegal, mas porque nem todo mundo merecia acesso ao que nos mantém de pé. Lembro-me dele sentado no alpendre, afiando uma faca enquanto repetia que segredos não são mentiras. São amortecedores contra a crueldade alheia. E talvez, mesmo sem entender totalmente na época, eu tenha levado aquilo a sério. Quando o armário apareceu por completo, respirei fundo, tentando ignorar a tontura que subia como um aviso tardio. As dobradiças ainda estavam firmes, apesar dos anos. Abri devagar, como quem abre uma ferida antiga. O primeiro item era uma caixa metálica, pesada, com meu nome gravado a canivete na tampa. Dentro, documentos. Muitos. Mais do que eu lembrava ter guardado. Títulos de propriedade. Papéis assinados com firma reconhecida, comprovantes de depósitos, doações e, o mais importante, um envelope grande contendo um contrato de cessão de uso, assinado há muito tempo, que transferia para mim direitos sobre uma parcela de terra maior do que a própria cabana ocupava. Terras que, ironicamente, meu filho acreditava pertencerem todas a ele desde que sua mãe morreu, como se eu tivesse virado um hóspede no próprio quintal. A respiração ficou mais pesada quando percebi que aquele envelope continha uma segunda folha, atrás do contrato principal. Uma procuração. Não ampla, não ilimitada, mas suficiente para que eu pudesse movimentar algumas decisões legais caso fosse necessário. Eu lembrava vagamente de assiná-la com meu pai, pouco antes de ele ficar doente. E ali estava ela, intacta, como se tivesse sido guardada para esse exato momento. O suor desceu pela minha nuca, não pelo calor, mas pela consciência súbita da dimensão daquilo. Meu filho não tinha a menor ideia de que eu mantinha esses documentos. Ele jamais imaginou que aquele porão fosse mais do que um depósito esquecido. E isso significava algo ainda mais poderoso. Ele não sabia que, ao me trancar ali para morrer, havia me trancado dentro de um arsenal silencioso. Não de armas, mas de provas, decisões, papéis que nas mãos certas poderiam virar seu mundo ao contrário, sem que eu sequer precisasse levantar a voz. Continuei explorando o armário porque a luz da lanterna iluminava algo no fundo, uma espécie de maleta preta com fecho de metal. Quando a puxei, levantou um cheiro forte de couro e poeira velha. Abri devagar. Era o antigo kit de rádio que eu usava quando trabalhava nas estradas, antes de casar, antes de virar pai. Um rádio grande, pesado, com antena telescópica e um pequeno manual amarelado pelo tempo. O gerador faria aquilo funcionar. O rádio, com sorte, ainda captaria alguma frequência. E se captasse, eu poderia enviar uma mensagem simples, curta, direta, suficiente para despertar o desespero em quem acreditou que eu estivesse à beira da morte. Enquanto tudo isso acontecia, eu não conseguia evitar imaginar meu filho no cruzeiro, provavelmente rindo de piadas que não achava graça, bebendo mais do que devia para abafar a inquietação. Eu o via mentalmente sentado à mesa de jantar do navio, olhando para o celular, apagando notificações vazias, tentando convencer a esposa de que estava tudo sob controle. Mas não estava. Porque a consciência tem uma forma peculiar de se manifestar. Primeiro coça, depois pesa, depois empurra o pensamento para lugares que ninguém quer visitar. E eu sabia que ele seria incapaz de manter a calma por muito tempo. Ele sempre foi assim. Quando criança, bastava esconder um brinquedo dele para que começasse a roer a unha. Quando adolescente, perdia o sono por dias se achasse que eu descobrira alguma mentira. E agora, adulto, com um crime real nas mãos, não seria diferente. Ele tentaria se distrair com a música alta, com a piscina do navio, com as selfies da esposa, com as reclamações da sogra.
mas eu o conhecia melhor do que ele se conhecia. Em algum momento, antes mesmo de eu enviar qualquer mensagem, ele já começaria a sentir que algo estava errado. Pousei a maleta no chão e comecei a montar o rádio como me lembrava, encaixar a antena, conectar os fios, limpar os contatos com a ponta da camisa. Liguei o gerador, que tossiu 2 vezes antes de ganhar ritmo. Quando conectei o rádio, uma luzinha fraca, quase tímida, acendeu no painel. Um ruído estático preencheu o porão, um som áspero contínuo, mas para mim soou como esperança. Ajustei o dial devagar, ouvindo fragmentos de vozes distantes, caminhões na BR, barcos de pesca, algum operador de rádio amador. Não precisava falar muito nem por muito tempo. Bastava uma frase, bastava um nome, bastava um pedido de retransmissão. E alguém ouviria. Mas eu ainda não estava pronto para enviar nada. Antes, sentei no degrau da escada com o documento de terra na mão e o rádio ligado ao lado, e deixei que o peso de tudo se assentasse. Meu filho achava que eu era fraco, que eu estava velho, que eu não teria reação. Ele acreditava que meu desaparecimento seria conveniente, talvez até libertador. Mas ele esqueceu do porão. Ele esqueceu de quem o criou. Ele esqueceu que antes de ser pai, eu fui homem. E homem aprende a sobreviver mesmo quando o mundo tenta enterrá-lo. A sede rasgava minha garganta, a cabeça latejava, mas não havia medo. Só um tipo de clareza que eu nunca tive antes. Olhei para o rádio, para os documentos, para a vela que encontrei em uma caixa e acendi para poupar a lanterna e senti que aquela cabana, longe de ser meu túmulo, era agora o centro de algo maior. Algo que ele jamais imaginaria. Algo que mudaria tudo no momento em que eu decidisse mexer uma peça. E quando essa peça se movesse, ele ouviria meu nome ecoar no navio como se viesse do fundo do mar. E eu sabia que naquele instante ele tremeria. A primeira noite dentro daquela cabana não chegou devagar. Ela caiu sobre mim como um pano úmido, pesado, abafando o ar e tornando cada movimento mais lento, mais consciente, mais calculado. Do lado de fora, o mundo seguia seu curso. Os grilos cantando, as folhas balançando ao vento quente de verão, o crocitar distante de algum pássaro que não reconheci. Mas ali dentro, naquele espaço apertado que meu filho acreditava ser meu túmulo, o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. A sede latejava na garganta como se cada batida do coração viesse acompanhada de um arranhão seco por dentro. Eu respirava de forma econômica, tentando poupar energia, mexendo o mínimo possível. Mas a verdade é que a mente estava mais ativa do que nunca. Não era medo. Não era desespero. Era uma lucidez que só aparece quando alguém tenta apagar você do mundo e você se recusa a desaparecer. Quando o sol terminou de escorrer pelas frestas da porta e da janela, mergulhando tudo numa escuridão azulada, voltei ao porão com passos lentos. A lanterna já emitia uma luz fraca e tremida, como se também sentisse a falta de água que me corroía. Acendi a vela que havia encontrado mais cedo, presa num castiçal improvável feito de lata amassada, e a chama iluminou o espaço com um calor pequeno, mas suficiente para revelar sombras que se moviam conforme eu caminhava. O gerador, silencioso no canto, parecia me observar como um animal adormecido, aguardando o momento certo para ser acordado. Eu não sabia quanto combustível restava no galão, mas também não podia arriscá-lo de uma vez. Era uma arma valiosa demais para ser usada sem estratégia. Sentei no segundo degrau da escada e deixei o corpo relaxar um pouco, sentindo os músculos tremerem não só pela fome, mas pelo peso do que eu havia descoberto. Naquele porão havia mais do que memórias e poeira. Havia provas, documentos, ferramentas e um rádio capaz de levar minha voz muito além daquela cabana. E enquanto a vela oscilava diante de mim, eu não conseguia evitar pensar na ironia crua da situação. Enquanto eu me encontrava ali, velho, suado, faminto,
sobrevivendo com uma determinação que nem eu lembrava possuir. Meu filho estava do outro lado do mundo, num navio cheio de luzes artificiais, música alta e pessoas vestidas para celebrar a vida. O contraste era tão violento que por um breve segundo senti vontade de rir. Um riso seco, quase sem som, mas que saiu por entre os dentes. Eles brindavam champanhe. Eu preparava meu retorno. Era fácil imaginar a cena. Ele parado no deck, cabelo ao vento, fingindo felicidade para agradar a esposa, enquanto olhava para o celular sem sinal, tentando ignorar a sensação incômoda que começava a crescer no fundo da mente, porque mesmo sem mensagem nenhuma da minha parte, mesmo sem notícia, sem ligação, sem nada, eu sabia que algo dentro dele já lhe mordia por dentro. A culpa sempre foi seu ponto fraco. Ele nunca suportou a ideia de consequências. Desde pequeno, se quebrava um prato, escondia os cacos debaixo do tapete. Se tirava uma nota ruim, rasgava o boletim. Se mentia, evitava o olhar por dias. Cresceu e apenas trocou os esconderijos. Cartões escondidos, dívidas ocultas, favores que pedia enquanto prometia que depois eu explico. E agora, preso num cruzeiro cercado de pessoas, ele deveria estar pela primeira vez encarando o silêncio dentro da própria cabeça. Um silêncio que ele não poderia desligar. Enquanto isso, eu ajustava com cuidado as partes do rádio, limpando os contatos com um pedaço de pano que encontrei dentro de uma caixa de ferramentas velhas. A vela ajudava, mas o calor tornava o ar mais pesado. Eu precisava me concentrar para não ceder à tontura. A falta de água começava a causar pequenas vertigens, como se tudo ao redor se movesse 1 centímetro para a esquerda e depois voltasse. Ainda assim, continuei mexendo nos fios, conectando o cabo ao gerador, preparando tudo com a calma que eu só conhecia de momentos em que a vida me colocou contra a parede. O rádio ainda não seria ligado. Não naquela noite. Aquela noite era de preparação, de estratégia, de recuperar lembranças e forças. O ataque viria no momento certo, quando o impacto fosse maior. A chama tremia no ar e criava sombras compridas nas paredes, e era quase possível ver minha própria vida desenhada ali, como se cada objeto refletisse um pedaço de mim que eu tinha esquecido. Em uma caixa menor, encontrei fotografias antigas. Minha esposa sorrindo na porta da casa, meu filho ainda criança segurando um carrinho vermelho, eu com o rosto sujo de graxa depois de consertar o carro velho que usávamos para tudo. Aquele garoto da foto, com olhos grandes e confiança absoluta, sumiu há muito tempo. A versão adulta que me trancou na cabana era outra pessoa, moldada por ambição, por raiva, por um ego inflado que eu nunca consegui entender de onde vinha. Mas olhando para aquela foto, senti algo inesperado. Não era saudade. Não era tristeza. Era uma raiva calma, a raiva de quem finalmente percebe que não perdeu um filho naquela cabana. O filho real havia se perdido muito antes. A noite avançou, e o zunido distante dos insetos parecia acompanhar o ritmo dos meus pensamentos. Acendi mais uma vela e deixei ambas iluminando o rádio, como se o transformassem num altar. Peguei os documentos novamente, lendo cada linha com a vista cansada. As terras eram minhas por direito. O contrato tinha sido reconhecido em cartório. E o mais interessante era a data. Assinada numa época em que meu filho ainda era pequeno demais para sequer entender o que significava a posse. Eu mantive aquilo guardado como uma segurança para o futuro, mas jamais imaginei que meu próprio herdeiro tentaria me matar pelo mesmo solo em que aprendeu a dar os primeiros passos. O destino tem uma forma cruel de rir da gente. Fechei a caixa, respirei fundo e decidi subir novamente para a superfície antes de o corpo exigir descanso. A cabana estava escura, mas o ar era um pouco menos denso do que no porão. Deitei-me no chão de madeira, apoiando a cabeça num casaco velho que encontrei jogado num canto. Não havia cama, não havia água, não havia comida.
Só havia o som do vento lá fora e o eco do navio, que eu imaginava na distância mesmo sem poder ouvi-lo. Enquanto eles brindavam, dançavam, postavam fotos sorrindo sob as luzes artificiais, eu olhava para o teto escuro e repetia mentalmente que não morreria ali. Não daquele jeito. Não pelas mãos de um filho que não tinha a coragem de enfrentar sua própria sombra. Os sons distantes do porão ainda vibravam na minha mente. O gerador engolindo ar, o rádio rosnando em estática, como se me chamassem de volta. A primeira noite seria minha prova. Se eu a atravessasse, se acordasse ao amanhecer, mesmo fraco, mesmo exausto, eu teria a chance de virar o jogo. Meu corpo doía, minha boca ardia, meus lábios começavam a rachar. Mas a mente permanecia firme, agarrada a uma única certeza. Não era eu quem estava em perigo real naquela história. Era ele. Ele, com sua consciência frágil. Ele, com seu orgulho infantil. Ele, com sua necessidade desesperada de parecer forte diante das pessoas. Um homem assim não sobreviveria ao que estava por vir. Fechei os olhos por um instante e senti o corpo quase desligar, mas antes de afundar no sono pensei naquilo que realmente o destruiria. Não seria minha voz gritando, não seria denúncia, não seria escândalo, seria uma única mensagem, uma frase curta, afiada, que eu enviaria no momento certo. Uma frase capaz de atravessar oceanos e furar o peito dele como uma faca fria. Uma frase que ele jamais esperaria receber de alguém que julgava morto. E com esse pensamento, deixei o sono me arrastar para uma escuridão mais leve do que a que me cercava. A primeira noite passou, e eu sobrevivi. E enquanto o navio cortava o oceano em festa, eu me preparava no subterrâneo para o primeiro golpe da queda dele. Acordei com a boca tão seca que parecia que minha língua tinha virado um pedaço de couro esquecido ao sol. A garganta ardia com um calor áspero, e quando tentei engolir, senti como se estivesse passando areia fina pelo esôfago. O corpo protestava por todos os lados, como se cada músculo tivesse envelhecido 20 anos durante a noite, mas apesar de tudo, havia uma clareza na mente que não combinava com a fraqueza física. Tive a sensação nítida de que algo naquele amanhecer tinha mudado. O silêncio da cabana já não parecia o mesmo silêncio de antes, aquele silêncio de abandono. Era um silêncio que carregava dentro dele uma expectativa, como se o próprio ar estivesse esperando o primeiro passo do dia, que viria a virar a história. Sentei devagar, apoiando as mãos no chão, sentindo a aspereza da madeira e o cheiro de poeira presa nas tábuas. A luz que entrava pela fresta da porta era fraca, mas suficiente para desenhar uma linha fina no chão, como se marcasse o caminho para o porão. Demorei um pouco para me levantar, porque o corpo estava rígido e a fraqueza subia como ondas lentas. Mas assim que coloquei os pés no chão, soube que precisava descer novamente. A primeira noite havia servido para ajustar a mente, para organizar o tabuleiro. Agora eu precisava mover a primeira peça. Caminhei devagar até o alçapão e quando puxei a tampa, o ar fresco do porão subiu como um alívio, como se o subterrâneo fosse mais vivo que a superfície. A vela que eu havia apagado na noite anterior ainda estava lá, torta, com os restos de cera escorridos pela base. Peguei-a e acendi novamente, e a chama se espalhou pelo espaço como um pequeno sol privado. O rádio repousava no centro do porão como um animal esperando seu dono. E eu sabia que aquele seria o dia em que ele finalmente ganharia voz. Aproximei-me do gerador e testei o galão, mexendo-o devagar para sentir o peso. Não estava cheio, mas ainda havia o suficiente para alguns minutos de funcionamento. Talvez mais se eu fosse cuidadoso. Sentei no banco de madeira e respirei fundo, tentando ignorar a dor crescente na garganta. A decisão estava tomada. Eu não colocaria o gerador para funcionar de forma contínua. Eu o usaria em pulsos curtos, estratégicos, como batimentos cardíacos racionados. A força precisava durar o suficiente. A mensagem não precisava ser longa. Só precisava existir.
Sucumbi à memória por um instante, lembrando do meu pai sentado na beira da cama, explicando para mim como funcionava o rádio. Não precisa falar alto, só precisa falar claro, ele dizia. E não precisa falar muito, porque o mundo escuta o que precisa, não o que quer. Na época, eu achava aquilo poético demais para um homem que vivia de calos e ferramentas. Mas ali, naquela escuridão, as palavras dele pareciam uma estratégia, quase um aviso antecipado. Puxei a corda do gerador. Ele tossiu. Puxei de novo, e a luz da vela oscilou. Na terceira tentativa, o motor roncou com mais força e a vibração percorreu o chão, entrando nos meus ossos como um impulso. Girei o botão do rádio e o painel se iluminou com uma luzinha vermelha quase tímida, mas que, para mim, parecia uma fogueira acesa no meio da noite. O chiado tomou conta do ar, aquele ruído seco e interminável que sempre acompanhou rádios antigos. Ajustei o dial devagar, passando por frequências vazias, por fragmentos de conversas rápidas, por ondas curtas que vinham de longe. Vozes distantes, palavras cortadas pela estática, alguém falando sobre condições de tráfego, outro mencionando uma tempestade no litoral. Nada era importante para mim naquela hora. O que importava era o espaço entre as frequências, o intervalo onde eu poderia inserir minha própria presença no mundo. Peguei o microfone do rádio, que parecia mais pesado do que eu lembrava, e apertei o botão lateral com o polegar. A luz vermelha piscou de leve. A garganta arranhou de dor quando tentei falar, mas eu precisava daquela mensagem. Precisava enviar algo que atravessasse o oceano até o navio onde meu filho se mantinha artificialmente tranquilo. Eu sabia que não conseguiria falar muito, mas também não precisava. A força da mensagem não estava no conteúdo, estava no fato de ela existir. Porque para ele, eu já deveria estar sem forças, sem voz, sem vida. Inclinei a cabeça para perto do microfone. A chama da vela tremia como se soubesse o que estava prestes a acontecer. E então, com uma voz baixa, rouca, quase irreconhecível para mim mesmo, falei as 3 palavras que inaugurariam sua ruína. Aqui, ainda, vivo. Soltei o botão. O silêncio voltou. O chiado tomou conta do ar como uma criatura faminta. Senti a pressão no peito, não de medo, mas de certeza. Eu sabia que, em algum lugar, alguém captaria aquela transmissão e retransmitiria para outra frequência. Era assim que rádios antigos funcionavam. Ondas que se espalham, que viajam, que encontram caminhos. E eu tinha dito tudo o que ele precisava, ou jamais gostaria, de ouvir. Desliguei o gerador e deixei o rádio descansar, como se fosse um animal que eu acabara de alimentar. A vela continuava acesa, e seu brilho suave parecia refletir no metal da antena, criando um ponto luminoso que dançava nas sombras da parede. Eu estava exausto. O corpo tremia. A língua parecia papel. Mas o espírito estava firme. Senti o ar gelado do porão tocar minha pele. E, pela primeira vez desde que fui trancado, senti algo parecido com liberdade. Subi a escada devagar, não pela fraqueza, mas porque queria sentir cada degrau como parte daquele momento. Quando emergi na cabana, o sol já começava a iluminar as frestas da madeira com um brilho novo. Sentei no chão, encostado na parede, e fechei os olhos por alguns segundos. Imaginava meu filho naquele instante, talvez servindo-se de um café da manhã exagerado no buffet do navio, talvez tirando uma foto com a esposa para postar no Instagram, talvez tentando ignorar a sensação de estar sendo observado pelo próprio pensamento. E então, em algum rádio distante, em algum canal perdido entre ondas marítimas, alguém diria uma frase simples: transmissão anônima, homem dizendo que está vivo. E aquilo chegaria a outra voz, e outra, até alcançar alguém que estivesse conectado ao navio. Porque a informação sempre encontra um caminho, especialmente quando carrega uma fagulha de estranhamento. Não sabia a que horas ele ouviria a notícia. Não sabia como reagiria. Mas sabia de uma coisa:
Naquele momento em que eu ainda saboreava o restinho de adrenalina da transmissão, meu filho sentia a primeira fissura no controle que imaginava ter. Aquele pensamento que ele tentava silenciar desde o momento em que fechou a porta da cabana começava a rugir. E quando no dia seguinte ele finalmente recebesse a mensagem diretamente de mim, quando o nome dele aparecesse na tela de alguém, quando a frase que eu planejava digitasse a lâmina na consciência dele, tudo mudaria. Mas isso era o amanhã. Por enquanto, eu tinha feito o suficiente para começar a derrubar seu castelo de orgulho. E enquanto o sol subia devagar, iluminando a cabana por dentro, senti algo parecido com paz. A paz de saber que a primeira bomba havia sido lançada. A bordo do navio, onde o céu azul parecia infinito e o mar repetia um movimento hipnótico que fazia as pessoas esquecerem suas dores, meu filho finalmente parou de sorrir. Não de forma abrupta, não como quem escorrega e se machuca. Foi mais como um aperto no estômago que ele tentou disfarçar, como um vento contrário que atrapalha a dança de uma bandeira orgulhosa. A informação chegou a ele num sussurro, num cochicho, numa tela de celular que a esposa trouxe com as sobrancelhas franzidas e a pergunta pronta nos olhos. Você viu isso? O que ela mostrava era um trecho de uma publicação num grupo fechado de radioamadores, repostado num fórum de cruzeiristas, comentado por um perfil que ninguém sabia exatamente de onde vinha, mas que citava uma transmissão captada por um operador na costa de São Paulo. Homem com voz cansada. Disse apenas, aqui, ainda, vivo. O post terminava com uma pergunta que para qualquer estranho não teria peso algum, mas que para ele caiu como chumbo na consciência. Alguém sabe de onde veio isso? Naquele momento, minha voz atravessou os mares, as plataformas e as mentiras que ele havia contado. A frase curta, sem contexto, era pequena demais para o mundo e grande demais para ele. Era o tipo de coisa que não se explica sem revelar demais. E ele sabia. Sabia no mesmo instante em que leu que aquilo não era coincidência, não era trote, não era acaso, porque ele conhecia o tom, a escolha das palavras, a construção da frase. E mais do que tudo, conhecia o fato de que eu não deveria ter voz alguma naquele momento, muito menos uma que chegasse tão longe. A esposa, confusa, perguntou se ele estava bem. E ele, com a boca seca pela própria culpa, mentiu. Disse que devia ser outro velho maluco. Disse que a internet estava cheia de gente querendo atenção. Disse que não tinha nada a ver com ele. Mas a mão dele tremia. E a mentira, dita com pressa, começou a rachar ainda mais a máscara que ele usava desde que embarcara. Porque meu filho não era bom em improvisar. Ele planejava, ele ensaiava falas, criava cenários onde tudo saía do jeito que ele queria. E o que aconteceu ali, naquele restaurante flutuante cheio de famílias ricas, não fazia parte do roteiro. Ele sentiu o chão se mover de um jeito diferente, não pelo balanço do mar, mas pela quebra da narrativa que sustentava seu castelo. Levantou-se da mesa e disse que precisava de ar. A esposa, que começava a notar o desconforto, não insistiu. Ele caminhou até o deck superior, onde as luzes eram mais fracas, e o vento batia com força suficiente para empurrar os pensamentos para longe. Mas ali, sozinho, sem o barulho dos copos brindando, sem o fundo musical de jazz instrumental, a verdade se aproximou dele como um sussurro antigo. Ele me imaginava morto. Ele me queria morto. Talvez não com a frieza de um assassino experiente, mas com a covardia de quem quer se livrar de um problema, sem precisar lidar com as consequências. Na cabeça dele, eu teria desistido, morrido ali mesmo, sem barulho, sem cena, apenas evaporado, como um incômodo que some quando se ignora por tempo suficiente. Mas agora, com aquela mensagem chegando por ondas invisíveis, ele se dava conta de que sua paz não passava de uma bolha inflável, prestes a estourar. E o mais cruel para ele era não saber até onde aquilo ia.
Ele não sabia se era uma coincidência solta, se alguém mais havia ouvido, se a polícia teria acesso, se a imprensa descobriria, se os parentes desconfiariam, se algum vizinho começaria a perguntar por mim. Não havia como controlar. E para um homem como ele, o que não se controla se transforma em pânico. Naquela noite, ele não dormiu. Mesmo com a cama confortável da cabine, mesmo com o mar embalando o navio como uma mãe embala o filho, ele ficou acordado olhando para o teto, com os olhos abertos e o peito apertado. A esposa dormia ao lado, de costas, respirando fundo, como se ainda estivesse mergulhada na fantasia do cruzeiro dos sonhos. Mas ele, ali, imóvel, lembrava-se de cada detalhe da manhã em que me trancou. A porta batendo, o estalo seco do celular se espatifando no chão, o som do motor do carro afastando-se pela estrada de terra e, principalmente, a frase que disse com tanta facilidade: "Você vai apodrecer aqui", agora repetida em sua mente com o peso que deveria ter tido desde o início. Ele se levantou antes do amanhecer e saiu da cabine com os sapatos na mão, andando pelas passarelas do navio como se fugisse de algo que estivesse prestes a pegá-lo pelas costas. Tentou acessar os grupos do condomínio, do bairro, dos parentes. Tentou ver se alguém estava comentando, mas não havia nada ainda. O mundo parecia alheio ao próprio erro dele. E essa ausência de barulho o enlouquecia mais do que qualquer exposição, porque o silêncio agora não significava proteção, significava espera, um tipo de prenúncio que ele não sabia interpretar. Voltou para o quarto e tomou banho como se a água pudesse lavar a culpa, mas ela só parecia escorrer e deixá-lo ainda mais vazio. Durante o café da manhã, a sogra comentou que ele parecia pálido. A esposa perguntou se ele estava com febre. Ele disse que devia ter comido algo que não caiu bem e tentou rir. Mas o riso saiu torto. Os olhos não acompanhavam. E quando a esposa mencionou que a internet no navio estava instável e que não conseguia acessar o Instagram, ele disfarçou o alívio. Porque naquele momento ele temia a conexão. Tinha pavor de que mais alguma coisa surgisse, de que alguma mensagem vazasse, de que eu, de alguma forma, enviasse algo mais direto. Porque ele sabia que o que eu tinha era mais do que voz. Eu tinha motivo. E pior, tinha história. Ao final da manhã, quando já não suportava o aperto dentro do peito, ele tentou ligar para um vizinho. A chamada caiu. Tentou mandar uma mensagem para um amigo da cidade. A entrega falhou. Estava preso no paraíso, cercado de luxo, mas encurralado pela própria consciência. E era só o começo. Porque o que ele não sabia, o que ele não podia prever, era que eu ainda não havia começado de verdade. Aquela mensagem, aquela frase jogada no ar, aqui ainda vivo, era só o primeiro toque no ombro. O verdadeiro empurrão viria no dia seguinte, quando eu encontrasse uma forma de dizer seu nome, quando ele recebesse uma mensagem assinada, quando não houvesse mais como negar. E naquele instante, ele entenderia que não era eu quem estava à beira da morte. Era ele quem caminhava rumo a um naufrágio moral do qual jamais sairia ileso. Na manhã seguinte, quando o céu ainda estava tingido daquele azul esbranquiçado que antecede o sol pleno, ele já estava arrastando a mala pelo corredor do navio, com o rosto suado, os olhos fundos e os passos apressados de quem não dormiu, não comeu e tampouco conseguiu fingir que estava tudo sob controle. A esposa vinha atrás, puxando a sogra pelo braço, tentando entender por que, no meio do paraíso flutuante que era o cruzeiro, ele decidira encerrar tudo com urgência, dizendo apenas que havia uma emergência em casa, que o alarme disparou, que talvez alguém tenha invadido. Sem detalhes, sem nomes, evitando qualquer olhar direto, como se o próprio contato visual pudesse desmanchar a narrativa que ele criava enquanto tentava manter o estômago no lugar. Mas a verdade era outra. A verdade era que, ainda na madrugada,
Uma mensagem havia atravessado o pouco sinal que o navio conseguia captar no meio do oceano. Uma notificação silenciosa, sem som, sem vibração, que apareceu na tela dele como uma assombração, com meu nome no campo do remetente e uma única linha no conteúdo. Gostaria de saber como estão curtindo o cruzeiro. Era isso. Simples, seca, fria, sem ameaças, sem explicações. Mas para ele foi como um grito em plena madrugada. Porque agora não era mais uma frase misteriosa captada por rádios distantes. Agora era uma mensagem direta. E mais do que isso, era uma mensagem que indicava que eu sabia onde ele estava, sabia o que ele estava fazendo, sabia com quem ele estava. E isso quebrou qualquer tentativa de se proteger com desculpas. A esposa viu a notificação de relance e, mesmo sem perguntar, percebeu que algo maior estava acontecendo. Talvez tenha sentido ali mesmo que aquele homem ao lado dela escondia mais do que ela imaginava. E quando ele desligou o celular com as mãos trêmulas, dizendo que a viagem terminaria ali, ela não protestou. A sogra, sempre tão falante, ficou quieta. A tensão no ar era densa demais para permitir qualquer reclamação. Eles desceram do navio como quem foge de uma cena de crime, com o rosto baixo, evitando câmeras, carregando malas que pareciam mais pesadas do que realmente eram. A viagem de volta foi longa, sufocante, silenciosa. Ele dirigiu em silêncio, sem música, sem conversa. A mulher olhava pela janela, o rosto duro, e a sogra cochilava em pequenos tremores de ansiedade. A estrada se esticava diante deles como uma linha reta sem fim, e cada quilômetro percorrido parecia apertar mais o nó na garganta dele. Sabia que algo o aguardava. Não sabia o quê, mas sabia que aquela mensagem não era gratuita. E o que mais o incomodava, talvez, era perceber que a narrativa que ele havia construído, de pai ausente, de velho cansado, de problema que se resolve com esquecimento, estava ruindo diante de uma única frase escrita com clareza. Porque ali, naquela mensagem, não havia ódio, não havia palavrão, não havia descontrole. Havia apenas um lembrete de que eu existia. E isso, para ele, era insuportável. Quando finalmente entrou no bairro, já era fim de tarde. O céu tingido de laranja profundo, as casas encolhidas pela sombra, os vizinhos cuidando de seus jardins, sem imaginar que ali passava um homem em queda livre. Ele dobrou a esquina da rua de terra com a boca seca, a mão suando no volante, e avistou a cabana ao fundo do terreno. Não parou no portão da frente. Acelerou até a entrada lateral, onde o chão de brita rangia sob os pneus. Estacionou o carro com um freio brusco e desceu antes mesmo de desligar o motor. A esposa veio atrás, com passos indecisos. A sogra ficou no carro. Ele caminhou até o quintal como quem atravessa uma neblina espessa, o suor escorrendo pela nuca, e foi ali, naquele ponto exato onde a grama se mistura com a terra batida, que ele parou de repente. No quintal havia algo novo, algo que ele não esperava, e que imediatamente o fez recuar um passo. Era um varal improvisado, montado com uma corda antiga e 2 caibros de madeira que ele mesmo havia deixado encostados atrás da cabana. E pendurado no varal, dobrado com cuidado, estava o paletó dele. O mesmo que usara no enterro da mãe. O mesmo que mantinha guardado como peça de ocasiões sérias. Estava limpo, estava seco, estava ali como um aviso. E ao lado dele, pregado no caibro com um prego enferrujado, havia um envelope plástico transparente, protegido contra a umidade, com uma folha impressa em fonte grande, sem assinatura, apenas uma frase: "Nada que é seu está a salvo." Ele se aproximou devagar, o coração batendo no pescoço. Tirou o envelope do prego com mãos trêmulas. Abriu, leu e ficou parado. A esposa se aproximou e leu por cima do ombro dele. Perguntou o que era aquilo.
Ele não respondeu, porque ali, no fundo da mente dele, uma certeza começava a se formar como um veneno lento. Eu estava vivo, eu estava lúcido, e mais do que isso eu estava jogando. Não como vítima, não como um pai ferido, mas como alguém que conhecia bem demais o adversário que havia criado. Ele correu até a porta da cabana e puxou o trinco, esperando encontrar restos, esperando encontrar silêncio, esperando encontrar o fim que planejara. Mas a porta rangeu, abriu, e ele não viu nada. Não havia corpo. Não havia sinal de violência. Não havia sequer poeira no chão. A cabana estava arrumada. A vela sobre a mesinha apagada, ainda com restos de cera fresca. O cobertor que deixara dobrado num canto agora estava estendido, com marcas de alguém que se deitou e levantou recentemente. Ele girou o corpo, olhou para a esposa, depois para o terreno, para os cantos, para as sombras do entardecer e, por fim, para o porão. A tampa do alçapão estava entreaberta. Foi até lá, com passos pesados. Desceu os primeiros degraus. Ligou a lanterna do celular. O porão estava vazio. Só o rádio desligado no canto, coberto de silêncio. Nada mais. Nenhuma presença. Nenhuma resposta. Mas ele sabia. Sabia que não estava sozinho naquela história. Sabia que a ausência ali era mais ameaçadora do que qualquer confronto direto. E foi nesse momento, enquanto olhava para o escuro do porão, que a esposa enfim falou o que ele mais temia ouvir. "O que você fez com seu pai?" Ele não respondeu. Subiu os degraus, fechou a tampa e olhou para o horizonte, onde o céu agora era apenas uma faixa azul escura, cortada pela primeira estrela da noite. Ali, diante de uma cabana onde deveria haver um corpo, cercado por um quintal, onde a única coisa que restava era um aviso silencioso. Meu filho finalmente entendeu que não era ele quem controlava mais nada, e que o verdadeiro jogo tinha acabado de começar. Ele não me viu na primeira vez que passei por ele. Estava tão tomado pela confusão do próprio susto, cercado de perguntas que não sabia como formular, que sequer percebeu meus passos lentos vindo da lateral do terreno, de onde crescem os bambus que plantei ainda jovem, quando acreditava que o som do vento entre as folhas ajudava a silenciar as dores que o mundo não queria escutar. Fiquei ali por alguns segundos, observando o corpo do meu filho em pé, no centro do quintal, o paletó pendurado atrás dele como um fantasma mudo, e pensei no quanto aquele homem ali não se parecia mais com o garoto que um dia fui capaz de carregar no colo com uma mão só. Ele parecia menor agora, mesmo com os ombros largos e o queixo forçado para frente. Parecia menor porque finalmente havia sido despido da ilusão de que o mundo era dele para manipular. Parecia menor porque o medo começava a vazar por entre as frestas da arrogância. Eu podia ter dito algo logo de cara. Um boa tarde, voltou cedo, até mesmo ainda está com sede. Mas não disse nada. Preferi chegar devagar, pelo canto, com as mãos vazias e o olhar fixo, e quando ele finalmente me viu, virou-se com um salto que tentou disfarçar com um pigarro, como se fosse possível transformar o choque em formalidade. "Pai", ele disse como se testasse a palavra na própria boca, como se não acreditasse que ela ainda funcionava. Eu apenas continuei andando. Não sorri, não acenei, não fui violento. Apenas me aproximei com o mesmo ritmo com que a verdade se aproxima dos que tentam escondê-la. A esposa dele, que até então se mantinha na varanda, recuou um passo ao me ver. Os olhos dela varreram meu corpo como quem tenta entender se está vendo um sobrevivente ou um fantasma. E eu confesso que não soube exatamente qual dos dois eu era naquela hora. Ele falou de novo. "Pai, escuta, não é o que você..." E eu levantei a mão com calma, cortando a frase no meio como quem apaga uma vela com 2 dedos. "Não diz nada agora, nem tenta explicar. Porque qualquer coisa que você disser nesse momento vai ser mais sobre você tentando se salvar do que sobre mim." A voz saiu firme, mas sem grito,
sem ódio. Era apenas uma constatação. Um enunciado nu. E ele, talvez pela primeira vez em muito tempo, ficou calado, porque algo naquela minha presença o desarmou. Talvez o fato de eu estar inteiro, vivo, de pé, com os olhos claros e a roupa suada, mais limpa. Talvez por saber, no fundo, que tudo o que ele achava que sabia sobre mim não passava de uma versão que ele mesmo editou para caber na história que quis contar ao mundo. Ele perguntou como eu saí. Eu disse que nunca estive realmente preso. Ele perguntou quem me ajudou. Eu disse que nunca precisei de ajuda, só de tempo. Ele perguntou o que eu pretendia com tudo isso. Eu apenas sorri, mas não como quem vence. Sorri como quem, depois de muito apanhar, finalmente entende que não era louco, nem fraco, nem ultrapassado. Era só alguém com paciência demais para lidar com ingratidão. Ele ficou me olhando, esperando que eu avançasse, que eu gritasse, que eu pedisse justiça ou jogasse na cara dele o que ele havia feito. Mas não havia mais necessidade. O castigo real já estava em andamento. O reencontro em si já era punição suficiente para alguém que me queria sumido, alguém que preferia um caixão simbólico a uma conversa honesta. E agora, ali, diante da minha presença, não havia espaço para desculpas, só para os estilhaços de uma confiança que ele mesmo explodiu. Eu me aproximei dele até ficar a menos de 1 metro. Ele não recuou, mas também não sustentou o olhar. Os olhos dançavam, buscando pontos ao redor, como se quisessem fugir dali por dentro do próprio rosto. Você achava que eu ia morrer ali? Perguntei, não como acusação, mas como um homem curioso diante da própria sentença. Você me trancou naquela cabana com a certeza de que ninguém perguntaria por mim. Você fez isso com uma naturalidade que me tirou o chão, sabia? E ainda teve a frieza de partir em viagem, rindo em fotos, brindando com champanhe, como se sua consciência tivesse sido anestesiada com o mesmo veneno que você usou contra mim. Ele engoliu em seco. Tentou dizer que não foi bem assim, que ele estava em crise, que tudo tinha fugido do controle. E eu ri. Pela primeira vez ri de verdade. Não de alegria, mas daquela risada que brota quando a verdade finalmente se impõe como um soco contra a muralha da negação. Você achava que eu era o quê? Continuei. Um velho fraco que você podia trancar e esquecer? Um obstáculo que podia ser retirado com silêncio e ausência de testemunhas? Ele balançava a cabeça como se negasse o que sabia que era verdade. E eu continuei. Porque agora não era sobre vingança. Era sobre devolução. Era sobre colocar nos ombros dele o peso exato do que tentou me impor. Você sabe o que é passar a noite em silêncio absoluto, com a garganta seca como areia, sentindo o corpo enfraquecer e mesmo assim não se entregar, porque alguma parte dentro de você se recusa a morrer do jeito que te foi imposto? Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Porque toda a explicação que tentasse dar naquele momento seria uma tentativa de suavizar uma decisão que ele tomou com plena consciência. E agora você está aqui, eu disse apontando para o chão, olhando para mim como se eu fosse o pesadelo que escapou do quarto onde você me trancou. Ele respirou fundo. Disse que queria consertar as coisas, que podia chamar um médico, um advogado, o que fosse, que tudo podia ser resolvido. Eu apenas caminhei até o varal, peguei o paletó dele com calma, dobrei com precisão e coloquei em suas mãos. Não estou aqui para negociar, nem para perdoar. Estou aqui porque você precisa entender que tem coisas que, quando se quebram, não se colam, só se deixam no chão. A esposa dele, agora parada na varanda com o rosto pálido, finalmente entendeu que aquele momento não era só sobre mim e ele. Era sobre tudo o que eles construíram em cima da minha ausência. Sobre cada janta onde fui excluído, cada conversa onde fui chamado de fardo, cada escolha feita com a certeza de que eu era descartável. Entreguei o paletó, olhei nos olhos dele uma última vez e disse: Você vai ter que lidar com o que fez.
Eu não vou me esconder. Eu não vou desaparecer. E, acima de tudo, eu não vou deixar que você reescreva essa história como se eu fosse o vilão. Ele apertava o tecido do paletó como se segurasse as próprias falhas. E eu, já de costas, caminhei em direção ao portão, sentindo o chão firme debaixo dos pés. O mesmo chão que ele achava que era só dele, mas que agora sabia estar dividido com alguém que voltou para lembrar que ainda existe. Não olhei para trás. Não era necessário. Sabia que ele me observava ir embora, carregando não uma ameaça, mas a evidência viva de que sua versão dos fatos tinha desmoronado. E no fim, quando cheguei ao portão e o abri com a calma de quem não tem mais pressa, ouvi a voz dele fraca, mas nítida. Pai, eu errei. Não respondi, porque aquilo não era uma confissão. Era uma tentativa de aliviar o próprio peso. E eu não estava mais ali para ser o ombro onde ele largaria as dores que criou. Estava ali para me retirar de um enredo que nunca deveria ter começado com traição. E agora, ele teria que seguir com a única coisa que não poderia esconder de ninguém: a verdade. No dia seguinte, enquanto o sol ainda se despregava preguiçoso do céu e o orvalho da noite evaporava aos poucos das folhas largas do quintal, ele acordou com uma inquietação que não vinha do corpo, mas da alma. Uma sensação pesada, como se algo invisível se sentasse no peito e o forçasse a respirar mais devagar. Dormira mal, num sono picado por lembranças embaçadas e fantasmas que, mesmo sem nome, o observavam com olhos imóveis no escuro. A esposa não lhe dirigira palavra alguma desde que voltaram. Dormira de lado, de costas, com o corpo rígido e o pescoço tenso, como se o simples fato de compartilhar o colchão fosse uma concessão extrema. A sogra, de olhos avermelhados, passara a noite trancada no quarto de hóspedes, e o silêncio que dominava a casa não era o silêncio do descanso, mas da expectativa de um desabamento. Porque mesmo sem saber exatamente o que estava por vir, todos ali já pressentiam que algo estava prestes a se romper de forma irreversível, e ele, parado à beira da cama com os pés descalços no chão frio, sabia que não era mais senhor de nada. Levantou-se e foi até a cozinha, onde o relógio de parede marcava 6h42 com os ponteiros cansados. Preparou um café que não tomou e se sentou à mesa esperando por algo que não sabia nomear. Quando a campainha tocou, às 7h19, o som pareceu mais alto do que o normal, como um trovão que explode antes da chuva. Levantou-se devagar, os joelhos frágeis como se o tempo tivesse acelerado o envelhecimento de dentro para fora. E quando abriu a porta, encontrou um envelope pardo aos seus pés, sem remetente, apenas seu nome completo escrito à mão com uma caligrafia que conhecia bem demais. Nenhuma dúvida. Era minha letra. E só isso bastou para que o suor brotasse nas têmporas, frio, insistente, escorrendo pela lateral do rosto como o toque gelado de um presságio. Levou o envelope até a mesa, trêmulo. A esposa agora o observava do corredor, de braços cruzados, a expressão fechada como uma porta que não se abre mais. Ele hesitou antes de abrir, como se o papel escondesse algo tóxico que pudesse saltar sobre ele. Mas abriu, e o conteúdo, ainda que silencioso, gritou por dentro como um tiro disparado de perto. Havia uma cópia do contrato de posse do terreno onde a cabana estava construída. Documento assinado, registrado em cartório, datado de mais de 2 décadas atrás, com meu nome estampado com firmeza na seção de proprietário majoritário. Abaixo, grampeados, vinham os recibos dos depósitos que fiz para manter o lugar em ordem ao longo dos anos. Em seguida, uma transcrição impressa de parte da conversa que ele teve comigo semanas antes do incidente, registrada por um gravador antigo que eu, por hábito ou desconfiança, mantinha escondido sob a prateleira da sala, algo que ele nunca percebeu. No diálogo, ele me pedia para assinar uma transferência de parte da propriedade para o nome dele, e eu recusava educadamente.
A transcrição terminava com a frase que ele soltou ao sair da sala, murmurada com a falsa suavidade de quem já decidira o que fazer. Velho inútil, nem vai perceber quando tudo mudar. Ao lado dos papéis, incluí um pendrive. Não precisei escrever nada. Não pedi nada. Não ameacei. Apenas deixei provas. E isso foi mais devastador do que qualquer grito. Ele conectou o pendrive ao notebook, com os dedos hesitantes, e clicou no único arquivo de vídeo ali dentro. Apareceu minha imagem gravada com a câmera do porão, num ângulo simples. Eu sentado à mesa, com o gerador ao fundo e o rádio desligado. Minha voz surgia calma, contida, firme, como a de um homem que cansou de esperar por justiça dos outros e decidiu construir a própria. Se você está vendo isso, é porque já sabe que não controla mais a narrativa. Você tentou me apagar, tentou reescrever a minha história me trancando como um cão velho, mas esqueceu de quem me ensinou a sobreviver. Esqueceu que eu venho de um tempo onde homem não desiste só porque o chão ficou estreito. Esqueceu que um pai não vira sombra só porque o filho quer brilho sozinho. Agora você vai ter que explicar. Não para mim, mas para o mundo. O vídeo cortava para uma gravação do rádio, captando minha primeira mensagem, com um chiado ao fundo e minha voz fraca dizendo, ainda vivo. Depois, uma pequena sequência de imagens do interior da cabana, do porão, do gerador, da documentação que mantive protegida. Por fim, a tela ficava preta com uma legenda. As cópias foram distribuídas. Ele desligou o computador com violência, como se pudesse encerrar a verdade com um clique, mas já era tarde demais. Olhou para a esposa, que agora chorava sem som, os olhos vermelhos de raiva, de decepção, de medo, não porque havia descoberto tudo naquele momento, mas porque naquele momento não havia mais como fingir que não sabia. Minutos depois, o celular dele vibrou com uma notificação de e-mail. O remetente era um escritório de advocacia que ele conhecia, mas com o qual nunca tinha lidado diretamente. A mensagem era formal, protocolar, informando que ele seria citado em um processo de investigação por abandono e tentativa de homicídio qualificado, com base em provas encaminhadas por um terceiro interessado, incluindo gravações, imagens e documentos notariais. O texto encerrava com a frase que, para mim, era a síntese de tudo. O silêncio agora também tem consequências. Ele largou o celular como se queimasse. Tentou falar, mas a voz falhou. A esposa saiu da cozinha e bateu a porta com tanta força que a parede tremeu. A sogra, que ouvira tudo do quarto, começou a gritar, perguntando o que estava acontecendo. E ele, no centro da sala, sozinho, cercado por móveis que já não lhe ofereciam segurança, por telas que já não podiam proteger seus segredos, por papéis que gritavam mais alto do que sua versão da história, entendeu? Pela primeira vez entendeu. Ele não mandava mais em nada. Não controlava mais ninguém. E o velho que ele trancou naquela cabana não era o mesmo que agora apertava os fios invisíveis da verdade com a precisão de quem viveu tempo suficiente para saber que o que destrói não é a vingança, mas a verdade quando ela chega com provas, com calma e sem precisar de permissão. A manhã em que decidi sair não foi marcada por nenhuma grande cena, nenhum grito, nenhuma reviravolta dramática. Não havia malas espalhadas, nem vizinhos observando do portão, nem discursos de despedida. Foi uma manhã comum, de céu limpo e temperatura morna, com os pássaros cantando cedo como sempre fizeram, indiferentes ao fato de que aquela era a última vez que eu cruzaria aquele terreno como morador. Mas, para mim, tudo pesava diferente. Cada passo no chão de terra parecia o último de uma peregrinação longa demais, feita com o corpo ferido e o coração remendado com fios de silêncio. Eu deixava aquela casa não por medo, nem por humilhação, nem por derrota, mas porque já não havia mais nada ali que me prendesse. E a liberdade, quando chega, não precisa anunciar sua presença.
Ela apenas se impõe como uma ausência repentina de dor. Na noite anterior, depois de enviar todos os documentos para o meu advogado e confirmar com ele que as medidas legais estavam encaminhadas, sentei na varanda por horas, observando o movimento tímido das árvores, ouvindo o farfalhar das folhas e deixando o vento bater no rosto como um consolo. Não senti ódio, não senti vingança. O que senti foi algo mais profundo, uma espécie de paz que só chega quando você aceita que não precisa de justiça dos outros para se libertar. Já estava tudo feito. As provas já estavam nos lugares certos. O nome dele já havia sido lançado nos círculos de quem importa. E as engrenagens do mundo já começavam a girar na direção do que ele não poderia mais parar. A partir dali, não era mais comigo. Era com a verdade. E ela, como sempre, se alimenta sozinha. Quando me levantei naquele dia, arrumei minhas coisas com a lentidão deliberada de quem não queria esquecer nada, mas também não queria levar o que não me pertence mais. Um casaco, uma pasta com documentos originais, uma pequena caixa de madeira onde guardei algumas fotos antigas, um par de sapatos bem conservados, a chave do carro que ele nunca soube que ainda estava comigo, escondida dentro de um pote vazio de café no fundo do armário da cabana, e a lembrança de tudo que fui ali dentro. O que deixei para trás foi intencional. Roupas que não me serviam mais, móveis que pertenciam mais à poeira do que a mim, e a antiga carteira de couro com as iniciais do meu nome gravadas a fogo, dobrada e deixada sobre a mesa da sala como um marcador de território. Um lembrete de que eu existia ali, e de que agora partia por escolha, não por expulsão. Ele não estava em casa quando saí. Desde o recebimento do pendrive e do envelope, passar os dias entre visitas a advogados, ligações desesperadas para amigos influentes e discussões intermináveis com a esposa, que agora, diante dos fatos, já não fazia mais esforço para defender o que antes tentava justificar com frases como "ele só estava estressado" ou "você sabe como ele é". Ela sabia, sempre soube, mas a diferença é que agora não precisava mais fingir que não via. E o silêncio dela, cada vez mais espesso, era a forma mais cruel de abandono que ele poderia experimentar. Porque ser ignorado por quem você usava como escudo é o primeiro passo para entender que o mundo começa a se mover, mesmo quando você para de mandar. Antes de sair, dei uma última volta pela casa. Não para me despedir, mas para cravar mentalmente as imagens que não queria esquecer. O corredor onde penduramos juntos os quadros da infância dele, os ganchos onde repousavam as chaves dos carros que ele um dia prometeu cuidar com zelo, a mesa da cozinha onde compartilhei os poucos cafés que restaram antes de tudo se tornar silêncio e distância. Passei pela porta dos fundos, aquela que dá para o quintal, e parei por um momento diante do pé de limão que plantei com minha esposa quando nos mudamos para ali. Estava mais alto do que eu, carregado, forte, e não pude deixar de sorrir diante da ironia. Ele sobrevivia sem esforço, diferente de tudo que construí com meu filho. Ao atravessar o portão, deixei-o entreaberto. Sabia que ele veria aquilo quando voltasse. Sabia que procuraria por rastros, por alguma carta, por qualquer pista que explicasse minha saída. Mas não deixei nada além da ausência, porque era isso que ele precisava aprender a lidar. A ausência de controle, a ausência de desculpa, a ausência da figura que ele achava que poderia manipular para sempre. Deixei que o vazio falasse por mim, e isso o consumiria mais do que qualquer grito. Dirigi em silêncio pelas estradas que conhecia desde sempre, e quanto mais me afastava, mais sentia o corpo relaxar, como se cada quilômetro entre eu e aquela casa apagasse um peso acumulado há anos. Estacionei em frente ao prédio novo com uma serenidade que me surpreendeu. A assistente do condomínio me esperava com os papéis prontos, as chaves em mãos e um sorriso respeitoso no rosto. "Seja bem-vindo, senhor", ela disse. Eu apenas agradeci. Não precisava de mais palavras. O apartamento era simples,
bem iluminado, com janelas que davam para o mar e um cheiro leve de limpeza recém-feita. Um sofá confortável, uma cozinha prática e silêncio. Não o silêncio da prisão, mas o da escolha. O tipo de silêncio que a gente persegue por anos sem saber que estava procurando. Enquanto colocava minhas coisas no armário, meu celular vibrou uma vez. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Apenas 4 palavras. Você destruiu minha vida. Li e apaguei. Sem resposta. Sem emoção. Porque ele ainda não entendeu que não fui eu quem destruiu nada. Ele é quem cavou cada buraco em que agora tropeça. Eu apenas devolvi o espelho. Naquela noite preparei um café simples, sentei na varanda e observei o mar por longos minutos. O vento batia no rosto com uma leveza que só tem quem deixou tudo para trás sem arrependimento. E ali, sozinho, finalmente entendi que liberdade não é ter para onde ir, é ter o direito de não voltar. Eles queriam que eu apodrecesse naquela cabana. Pois bem, o que restou de mim ali foi enterrado junto com o velho que eles achavam que conheciam. O que saiu andando naquela manhã foi outra coisa. Algo mais forte. Algo que não precisa provar mais nada a ninguém. E pela primeira vez em anos, dormi sem fechar a porta do quarto com medo. Porque onde há verdade, não há o que temer. Se desejar, posso criar um epílogo ou expandir o final com as repercussões jurídicas e emocionais posteriores, mantendo a mesma narrativa.